Boa noite a todos. Esperando aqui os nossos amigos chegarem. Uma boa noite para todos. Doutor Fernando Ximenes, será um prazer. Vou pedir para o doutor Ximenes pedir para entrar, solicitar seu ingresso na live. Pede, por favor, doutor Ximenes, para entrar. Boa noite, Michele. Doutor Ximenes me pede para entrar, por favor. É uma honra para a Associação Brasileira de Advogados do Rio de Janeiro e receber o doutor Fernando Ximenes nessa noite de quinta-feira. Associação Brasileira de Advogados, cuja... doutor Fernando, poxa, que honra, que honra mesmo, honra do coração, poxa, minha gratidão à comissão aqui da ABA. Fred, Prazer, tudo bom? Prazer é todo meu, Fred. Você é uma pessoa muito querida. Muito obrigado. Você é um grande representante da nossa classe. Obrigado. Eu me sinto também muito orgulhoso em dividir esse espaço aqui com você, com o colega. Poxa. E vamos ver o que podemos aproveitar aí de nossa conversa, né? Eu acho que, na verdade, você é o mestre, eu sou o discípulo. Não, eu sou o aluno com o professor hoje. Como sempre, né? Eu sei que o Dr. Ximenes é um grande amigo nosso, né? Além de ser um grande advogado, acima de tudo, ele tem um coração enorme e sempre foi um grande amigo de todos nós. Eu volto a dizer à Associação Brasileira de Advogados, agradecendo a Elaine Molinaro por essa oportunidade. E eu estou aqui com o doutor Fernando Ximenes, uma das grandes vozes do direito no Brasil, e particularmente do direito do trabalho e também no Rio de Janeiro. Doutor Ximenes, eu vou começar a nossa live. Você sabe que eu tenho que gravar para mandar para minha mãe, que está no céu, ouvir essas coisas, né? Porque... Poxa, isso aí também, minha mãe está no céu também, e eu gostaria muito que ela assistisse hoje. Seria uma honra para mim, mas eu tenho certeza que lá do céu eles receberão uma mensagem, mestre. Mas eu faria uma primeira pergunta ao doutor Ximenes sobre esse momento da pandemia tão difícil para todos nós, né? Como é que o doutor Fernando Ximenes enxerga, observa e vê essa inserção do processo civil, né, no processo do trabalho neste momento tão complexo, né, da vida do Brasil, né, principalmente em termos de internet, em termos de dificuldade das audiências presenciais, né, que estão paradas. Como é que o doutor Fernando vê essa questão? Poxa. É verdade, Fred. Eu acho que é um momento, né, em que a humanidade toda ela está assim de braços, mãos unidas, né? Todo mundo orando, todo mundo ansioso. Uhum. Eu conversava essa semana com um médico, um amigo meu, e ele dizia o seguinte: nós estamos numa era da incerteza, né? Mas uma incerteza tão grande em que você recebe um convite para almoçar daqui a 2 dias e você diz, eu não sei se eu vou. Então, é uma incerteza nas mínimas coisas, né? A nossa rotina realmente de tempos em tempos. Mas nós, dentro desse contexto todo, eu acho que o paradigma mais próximo que nós temos do que aconteceu com a humanidade foi a gripe espanhola, né? Em termos de pandemia. E hoje a gente fica pensando como estaríamos vivendo, pelo menos uma grande parcela da população, sem esses recursos que a informática nos deu, né? E, na verdade, a informática é tão bom quanto qualquer coisa pode ser tão boa. Tudo é o remédio, né? O remédio em excesso é veneno. E quando ele é aquém da dose, ele não faz efeito. Isso também acontece com a informática.
Então, nós não entendemos muito bem por que a coisa de alguns anos atrás, começaram a ocorrer os processos eletrônicos, né, do PJE. E aí está, talvez alguém com uma visão, né, tenha verificado, porque também os processos eletrônicos, eles, para nós advogados e para os jurisdicionados, de uma maneira geral, eles são vitais, eles são muito importantes. E é evidente que a Justiça do Trabalho ela tem tido a criatividade necessária para não deixar de prestar a jurisdição, para que, na medida do possível, essa jurisdição seja entregue. Evidentemente, fazendo adaptações que, eu diria, do ponto de vista literal, de uma ortodoxia literal da lei, elas são marginais, mas que ninguém ousa criticar. Ninguém ousa criticar porque a intenção, a finalidade é entregar a prestação jurisdicional. Então, nós estamos vivenciando realmente as audiências virtuais, que no início foram inteiramente combatidas pelas mais diversas razões. Todos nós tivemos dúvidas. Será que isso vai funcionar? Será que as pessoas vão ter capacidade de ingressar nessas audiências? Será que vai haver necessária privacidade para se ouvir um depoimento? E hoje em dia, a gente verifica que está funcionando, sim. Isso a gente tem que avaliar pela regra e não pelas exceções. As exceções servem para confirmar a regra. Então, pode sim acontecer em problemas de conexão, acontecer em problemas de deslealdade processual, mas isso tudo, eu acho que, de boa fé, deve ser levado em conta como exceção, não como regra. É evidente que os processos estão caminhando, até de uma maneira, às vezes, mais célere do que caminhavam antigamente. Nós tivemos na Justiça do Trabalho, mais recentemente, uma iniciativa excelente, que é do balcão virtual, e que, portanto, com relação a esses processos eletrônicos, também supre aquele comparecimento à secretaria. E nós estamos adaptando as regras do processo civil, tanto quanto possível, ao processo do trabalho. A gente não poderia ficar com a nossa CLT, né, de 1943, inclusive, na época, inclusive, que a Justiça do Trabalho nem era integrante do Poder Judiciário, nós não podemos ficar com ela ao pé da letra. Ficar com ela ao pé da letra, a gente ficaria paralisado, né? A própria CLT diz que ela diz até, de uma maneira tão literal, né? Por exemplo, no artigo 813, ela diz o seguinte, que as audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas e realizar-se-ão na sede do juiz ou tribunal. Então, pronto, paramos, né? Não, a CLT tem regra específica, não vamos aplicar o CPC, porque o CPC só pode se aplicar no caso de omissão, e nós não temos omissão. Então, humanidade em geral, jurisdicionários em geral, não podemos fazer nada, porque a CLT diz que as audiências têm que ser feitas no prédio da Justiça, né? Então, para tudo. E aí é louvável a adaptação do Código de Processo Civil, inclusive é louvável a aplicação do dispositivo que determina que, uma vez citada a parte, ela terá um prazo para oferecer a defesa, né? Até porque eu nunca acreditei muito nas audiências unas. Eu acho que elas são muito perversas até para o próprio empregado, para o próprio reclamante, onde você é obrigado a produzir uma prova sem saber o teor da lide, sem saber como é que essa lide vai se formar, sem saber como os fatos
vão ser delineados, qual o ônus da prova, quais os fatos controvertidos ou não, e às vezes com defesas bastante alentadas. Então, essas audiências únicas, elas podem servir sempre, mas digamos que elas deveriam ficar restritas para o rito sumaríssimo, né? Onde realmente as questões, em princípio, são de menor complexidade. O fato é que tudo isso foi atropelado, e acho que bem atropelado, com criatividade atropelado, até por regras do Conselho Nacional de Justiça. E aí temos nós, o próprio Supremo Tribunal Federal, eu acho que ontem, salvo engano, ele completou 1 ano de sessão virtual. Então, se o próprio Supremo Tribunal Federal pratica as sessões virtuais, isso é um comando para todos os tribunais, né? Então, nós temos os tribunais funcionando hoje na base virtual, as audiências funcionando virtualmente, os processos sendo movimentados no balcão virtual ou até por petição. Então, não podemos ficar no saudosismo nesse momento. É claro, é evidente que, como ser humano, todos nós sentimos falta da presença, do contato físico, não é? Das amenidades que são tratadas, até de um despacho físico com o juiz. Mas a realidade é essa, a realidade se sobrepõe a tudo isso e, portanto, eu acho que as pessoas que tomaram essas decisões, elas tiveram um bom senso, sim, de praticar isso que a gente está vivendo. A gente sente pena, evidentemente, dos processos físicos que estão paralisados, mas que, graças a Deus, eu acho que a essa altura já se representa uma minoria e não a massa realmente dos processos. Evidentemente, o melhor, e se Deus quiser, oxalá assim seja, e quanto mais breve, melhor, que voltemos à normalidade. E aí sim, nós vamos ter que verificar o que vai acontecer após essa normalidade, não é isso? Doutor Ximenes, eu ouço com a sua voz, é mais uma voz de esperança, né, neste momento, né, em razão de todo esse contexto complexo, negativo. Você vem com uma voz de esperança de que as coisas, dentro do possível, se rearrumem, né, se rearranjem, né, se recoloquem, né? Mas eu faria uma pergunta... Tem que ser, Fred, porque a humanidade supera, o homem se supera. O homem ele encontra nas situações difíceis razões para se superar, né? Então, se você verificar na história, aquilo que parecia ser algo assim impossível, aconteceu e a humanidade continua. Nosso poder de adaptação é muito grande, né? E, na verdade, o homem pode ser definido até pela quantidade de vezes em que ele se superou. E isso faz o homem. Isso faz a humanidade também. Verdade, verdade. Então, Ximenes, se por acaso você fosse um representante do Poder Legislativo, ou mesmo estivesse lá regrando o TST, teria alguma sugestão de alguma norma diversa das que estão ocorrendo nesse momento? Sim. Veja, isso tudo fica muito bonito quando a gente fala numa parcela da população, não é? Isso tudo faz muito sentido para aqueles que têm acesso à internet, para aqueles que até podem trabalhar nas suas residências. Mas eu, se fosse legislador ou se tivesse uma incumbência de estabelecer uma lei nova, porque é evidente que, terminada a pandemia, a gente tem que aplicar a nossa lei, tem que aplicar a CLT de 1943, ou então alterar a lei. E para alterar a lei, eu acho que a essa altura a gente teria que fazer uma grande consulta pública. Por quê? O que eu não sei responder para você, por falta de vivência, seria um achismo muito grande, como é que a coisa ocorre no grande interior do nosso país, né? Lá nos rincões do país, como é que isso ocorre?
Porque a ideia que a gente tem, às vezes até um pouco de fantasia, é que o juiz, né, a personalidade do juiz humano, ele é ele representa a esperança, não é, de justiça para um punhado de pessoas que não têm acesso nenhum. Então, cidades do interior, como é que elas poderiam se adaptar? Teríamos que ter, então, dois tipos de legislação, teríamos que ter, talvez, considerando que essas pessoas do interior, talvez, as reclamações, as reivindicações sejam mais singelas, e talvez elas sejam de um valor mais singelo, teríamos dois ritos processuais. O que não pode fazer de conta é que o Brasil é um só. Então, o Brasil é bem dividido, né? Isso o ministro Arnaldo Sustequini, ele já dizia, à época até, em que combatia, em que ele resistia à razão de escrever a CLT, como foi escrita, inclusive o regime sindical, que a gente não pode ver o Brasil como o Rio de Janeiro, como a praia do Leblon, a praia de Ipanema, até a grande Niterói, onde você mora. A gente não, o Brasil não é isso, né? O Brasil não é isso. Isso é uma parcelazinha do Brasil. Então, mesmo no Rio de Janeiro, nós temos aqui cidades com muita carência, muito atraso. Então, para se redigir uma nova lei, e precisa se redigir uma nova lei, porque a realidade acelerou esse processo, né? E esses processos de inovação, eles se aceleram basicamente ou por guerras ou por crises. São duas situações em que eles aceleram o processo. Então, as pessoas acham que muita coisa boa vai ficar, mas muita coisa boa vai ficar para alguns, talvez até para uma grande parcela, mas a parcela que não tem acesso, os analfabetos digitais, se o Brasil está repleto de analfabetos, imagine de analfabetos digitais. Como é que se pode pegar a prestação jurisdicional para esses? Como é que se pode fazer com que o juiz não vá àquela cidade do interior entregar a prestação jurisdicional? Então, nós temos aqui no nosso país uma grande dificuldade, porque nós não temos um Brasil, temos diversos países dentro do nosso país. Então, eu acho que se a lei vai tentar captar a realidade para transformar isso em procedimentos, nós temos que diferenciar. Nós não podemos igualar, porque se formos igualar pela camada que é privilegiada, nós vamos ficar com uma dívida grande com relação, talvez, àqueles mais necessitados ainda. Então, eu diria para você, respondendo, eu não poderia deixar de pensar em alguma legislação sem fazer agendas públicas, audiências públicas, porque eu não tenho ideia de como a coisa está se passando no interior do Brasil. Eu acho que nós aqui, que estamos participando dessa live, nenhum de nós tem essa experiência, tem essa vivência. Então, como é que vamos legislar para essas pessoas? Temos que ouvir essas vozes, temos que ver essa realidade, temos que conhecer essa realidade para que possamos, partindo da realidade, fazer com que, já que o nosso tema é processo, fazer com que o processo, que por uma definição mais clássica, embora controvertida, é sempre instrumental, que esse instrumento que existe para atingirmos o direito material possa efetivamente servir para toda a população, ou pelo menos ter oportunidade de servir a todos. Então, eu acho que seria necessária, sim, uma reforma. Acho que nós não conseguimos, depois da experiência que nós estamos tendo, nós não conseguiríamos mais viver com esses ritos antigos estabelecidos na CLT, mas não podemos alterá-los sem que essa alteração deixe de fora, exclua aquelas pessoas que não têm acesso a essa informação, a esse meio digital, a esse mundo digital. Essa população, inclusive, grandiosa da Amazônia, né?
da população ribeirinha, população que eu falo dos rincões do Brasil, né? Lá do Acre. Eu fico imaginando se aqui no Rio de Janeiro nós já temos essa limitação da internet, que o próprio STF, aí, outro dia, no meio do julgamento, um dos ministros perde o vídeo e precisa se recolocar. Então, nós temos uma limitação tecnológica muito grande. Não estou dizendo aqui que nem que o Brasil seja pobre tecnologicamente falando. Não quero nem colocar isso, mas eu acho que é um desafio muito grande transformar um processo trabalhista material, físico, em um processo virtual neste momento em que o Brasil ainda parece que vive na infância da tecnologia digital, sem querer, enfim, fazer uma crítica quanto mais ao governo, enfim, à história do próprio país, né? E nós temos... O Brasil é muito grande, o Brasil é muito grande. O Brasil não é um país pequeno. Se você estivesse falando de um país pequeno, talvez os problemas fossem menores. Mas, ele, na verdade, ele não somente é grande, como ele é desigualmente grande. E isso faz a coisa ser sempre muito complexa. Se nós aqui temos, por vezes, dificuldade em fazer uma audiência, uma sustentação, olha, isso é inimaginável. Eu não sei como isso ocorre no nosso interior. E aí a gente precisaria ter 23 ou 24 CLTs, né, no Brasil, quase, né? Não, porque a região sudeste, sul ainda abriga, né? A gente não pode ter um retrocesso de... Você veja que em outras épocas, né, antes do Código de Processo Civil de 1939, inclusive, vocês tinham os códigos regionais, né? Os códigos de processo civil regionais, leis regionais. Aliás, no próprio Estados Unidos, né, que é o ícone da sociedade capitalista, você tem as leis estaduais muito mais grandiosas, inclusive o próprio exercício da profissão nos Estados Unidos, a habilitação é feita para determinada região, para determinada localidade. Você não pode exercer a sua advocacia em todo o país. Você exerce dentro daquela limitação. Então, o próprio Estados Unidos, que é muito menos desigual do que nós somos, ele tem leis estaduais com uma abundância muito grande. Mas isso, evidentemente, que é uma questão de política legislativa. Para isso é que nós elegemos aqueles que devem fazer boas leis, né? Que desafio, né? Talvez seja um dos grandes desafios do brasileiro nessa hora, ou da própria opção que nós temos, né, de quem eleger, né? Enfim, nós temos um desafio também. Você tem democraticamente o direito de voto, mas quem é que eu tenho para eleger nesse momento? Quem é que concorre, né? Qual é a qualidade da turma que participa lá do Congresso? Nada contra e nada a favor, né, doutor Chimenez? É um fato, como é que se diz, né, que a gente não pode nem entrar muito, já está muito desgastada essa relação do Congresso com o país, né? Enfim, essa qualidade, né, do congressista, né? Eu acho que deveria até passar por uma reforma. Aí nós entraríamos num campo político, numa discussão diversa da nossa hoje, né? Para a qualidade de quem está lá, entre aspas, com muitas aspas, nos representando, né? Porque com muitas aspas mesmo, né? Então já basta. Aí é uma discussão, eu diria, não para uma live, mas para uma vida quase, né? É uma coisa assim que vai... Vamos falar muito, né? É verdade. Mas, doutor Ximenes, deixa eu fazer uma pergunta. Nós estamos vivendo tempos de home office e teletrabalho, né? Eu não vou aqui nem entrar no mérito de um instituto ser de uma forma, o outro de outra, mas eu gostaria de ouvir uma opinião sua. Como é que nós faríamos nesse momento em que no Brasil, para quem pode, né? Para quem pode ter sua internet, como é que nós faríamos uma espécie de regulamento da prova no processo do trabalho de um acidente de trabalho dentro de casa, né? Como é que o doutor vê essa parte? Vamos lá. Bom, eu acho que a vida ela segue sob o manto, né, do bom senso em muitas coisas, da razoabilidade, do bom senso. Então, você vai ter que verificar o que você vai poder extrair do ordenamento a respeito de acidentes do trabalho
e aplicar dentro dessa situação. Não que ela seja uma situação inteiramente nova. O trabalho a domicílio, ele inclusive precedeu até o trabalho industrial. Então já havia o trabalho a domicílio, aliás, existe ainda o trabalho a domicílio. O trabalho de natureza doméstica, ele é, por natureza, prestada no seio de uma família, dentro de uma residência familiar. Mas vamos, tirando essas subespécies, digamos assim, vamos nos focar naquele teletrabalho, naquele chamado home office. Eu, sinceramente, eu não vejo muita diferença entre teletrabalho e home office. Talvez a diferença seja muito acadêmica. Até porque, se você for traduzir home office, você também já vai cair numa armadilha. Porque você pode prestar o serviço, não precisa prestar da sua casa. Você pode prestar do hotel, você pode prestar da casa de um parente, você pode até prestar, como os americanos, os europeus gostam, até no café, né, no Starbucks da vida. Você pode trabalhar lá, então não precisa ser home office. É um trabalho fora do estabelecimento, que é feito primordialmente utilizando a estrutura que existe dos meios telemáticos. Isso se isso é teletrabalho, home office, ou trabalho do vizinho, ou trabalho do hotel, isso não tem muita diferença, me parece, ao meu ver, ao meu sentir, a não ser acadêmica. Eu acho que quando a gente fala de acidente no trabalho, nesse sistema, vamos chamar de home office, com todas essas ressalvas, a gente pensa logo de imediato na questão da ergonomia, pensa logo de imediato na questão daquelas doenças ocupacionais que são de natureza repetitiva, né? Da LER-DOR. É o que talvez mais venha a acontecer. Né? Porque, mesmo em ambientes profissionalizados, isso acontece, quanto mais ainda no home office. E no home office totalmente improvisado. A reforma trabalhista, quando trouxe a regulamentação a respeito do teletrabalho, ela não imaginava que aquilo fosse implementado de uma hora para outra sem a estrutura. Aquilo seria uma alternativa, mas uma alternativa que, para ser implantada, deveria ser implantada, primeiro, de comum acordo. Isso está na lei. De comum acordo por quê? Não é uma questão de ser um mero capricho do empregado. Não. É porque, às vezes, o empregado não tem condições. Como você vai exigir que o empregado trabalhe em home office se você não tem acesso à residência dele? De repente, você está falando de 15 metros quadrados para divisão com 3 ou 4 pessoas. Então, talvez ele não tenha condições de trabalhar em home office, mas que tenha condições de trabalhar em home office. Será que o equipamento mobiliário dele é adequado? Será que é adequado às regras da ergonomia? Né? Então, como é que eu vejo sob esse primeiro prisma? Eu vejo por um prisma... Eu afastaria o nexo de causalidade num primeiro momento e partiria de presunções. Por quê? Quando houve a regulamentação do teletrabalho, pela CLT, artigo 75, alguma coisa, estabeleceu que o empregador deverá elaborar um manual, um treinamento, um manual para os empregados observarem. Né? Então, eu acho que o empregador sério ele tem que verificar, tem que pedir um laudo médico, um auxílio médico, preparar um manual de instruções de como o seu empregado vai trabalhar, e a própria lei prevê, então, o termo de responsabilidade do empregado. Evidentemente que esse termo de responsabilidade, como o papel aceita tudo, o empregado vai assinar, porque qual é a opção que ele tem? Entre assinar o termo de responsabilidade, é como Délio Maranhão já falava quando veio a lei do Fundo de Garantia. Né? Opção entre o fundo e o desemprego. É a opção que o empregado tem, né? Porque todo mundo era optante pelo fundo do desemprego, optante pelo... Mas o fato é o seguinte, tirando essas variantes, existe na lei a previsão de um termo de responsabilidade. Então, se houver um termo de responsabilidade, de acordo com a lei, um manual de informações,
Uhum. Eu acho que o empregado é que vai ter que fazer a prova do nexo de causalidade. Não Uhum. havendo esse termo, eu acho que a presunção é de que há um nexo de causalidade entre a doença, vai ter que se provar apenas a doença ocupacional, não é? Provar apenas a doença ocupacional e provar que exercia a função dele, o exercício da atividade, se dava através de um meio telemático que poderia proporcionar aquela lesão. E então, não havendo o termo, seria essa a prova. Havendo o termo, eu acho que a questão seria outra. Seria se indagar-se do perito o seguinte: uma vez observadas todas as instruções previstas nesse regulamento que a empresa forneceu ao empregado, haveria possibilidade de ter uma causalidade, como causalidade, essa doença ocupacional? Eu acho que se o perito médico responder que não, que uma vez observadas aquelas regras não haveria possibilidade, não haveria doença ocupacional. A doença ocupacional ficaria por outras razões estranhas ao exercício daquela atividade. Não havendo esse termo, a presunção seria inversa, seria a favor do empregado. Então, Assim. eu acho que eu resolveria dessa maneira. Agora, eu não estenderia o acidente do trabalho a outras circunstâncias domésticas, como, por exemplo, se você leva um tombo dentro do estabelecimento do seu empregador físico, Uhum. aquilo é acidente do trabalho. Mas se você leva um tombo escorregando no brinquedo do seu filho, que está no chão, isso, no meu ver, não é acidente do trabalho. É, Eu, claro. eu acho que a questão aí é de ter razoabilidade e bom senso. Evidentemente que quando nós advogados, fazemos considerações, nós não temos, nesse momento, a bússola da jurisprudência. Então, nós fazemos considerações quase que acadêmicas, ou pelo menos por aquilo que nós consideramos que deve ser a linha onde nós vamos orientar os nossos clientes, mas sem essa bússola da jurisprudência. Então, acho que se a atividade desempenhada pode ser causa de uma doença profissional, então haveria caracterização da doença profissional, especialmente quando não houver um termo de responsabilidade. Quando o acidente ocorrer, sendo o acidente estranho à atividade, então Uhum. não seria acidente do trabalho, seria um acidente doméstico. México, exatamente. Evidentemente que as pessoas não sabem o que é residência e o que é casa a essa altura, mas É. não seria um acidente do trabalho naquele sentido. Eu mais ou menos, nesse primeiro momento, é esse o meu pensamento. Eu fico imaginando, eu estava ouvindo uma live aí essa semana, do empregado que tem um problema na lâmpada. Eu sei que isso aí é extremamente como é que se diz, Pontual. casuístico, né? Mas o problema da lâmpada e ele precisa trabalhar. Ele precisa recolocar a lâmpada e cai da escada, né? Seria acidente de trabalho ou não? Então, acho que nós passamos por uma certa regra de casuísmos, né? Nessas situações, assim, que são muito específicas, né? Eu estou vindo em direção ao meu laptop em casa para trabalhar e escorrego. Seria como se eu estivesse caminhando em direção ao escritório, né? E aquela discussão não mais não é do caminho, mas só propriamente dito do estabelecimento de trabalho, né? Isso daí nós conviveríamos com muita subjetividade, né, Toshmenes? Olha, Fred, eu acho que existem melhores brigas a serem compradas nesse momento. Nesse momento em que o direito do trabalho está sofrendo quase que uma desconstrução, pelo menos em relação aos seus princípios, né? Aqueles princípios, um dos princípios que sempre foram cardeais do direito do trabalho, o princípio da realidade, ele quase que está sendo atropelado agora por decisões mais recentes. Então, a gente tem brigas boas para comprar, muitas brigas boas. Então, essas brigas, a gente tem que escolher as nossas brigas. Como em tudo na vida, nós temos que escolher as nossas brigas. Então, acho que essa não seria uma briga boa para ser comprada se a pessoa cai da escada trocando uma lâmpada. Tudo bem, É, acho até por uma questão muito pragmática. Como é que vai ser feita a prova disso? Não é? Quem é que vai é. ser feita a prova? A prova desse fato de que a pessoa estava
subindo na escada para trocar uma lâmpada que estava queimada e ficava situada exatamente em cima do seu local de trabalho. E se fosse uma lâmpada que ficasse fora do local de trabalho, não seria acidente de trabalho? Quer dizer, a lâmpada teria que ser aquela que lhe proporcionasse exercer atividade. Então, acho que não é uma briga boa. Acho que temos nós, que somos, colocando a palavra entre aspas, porque ela é criticada, operadores do direito de trabalho, temos à nossa frente muitas brigas boas a serem compradas. E, de uma certa maneira, com muita urgência, né? Antes que seja tarde demais. Então, essa da escada eu passaria adiante. Então, eu vou aproveitar seu gancho, né, como se diz na gíria, e perguntaria a você qual seria uma boa briga que nós ainda não falamos aqui na live que poderia ser comprado. Se não... A gente tem até medo de comprar brigas. Porque a gente tem medo, embora eu tenha falado isso. Porque quando a gente compra uma briga, pode sair pior do que está. Então, isso nós tivemos um exemplo clássico agora, onde todo mundo trabalhista está ciente de que se discutia apenas se a correção monetária era pela TR ou IPCA. Era isso que se discutia. Senhor Supremo, esse artigo da reforma trabalhista, que diz que é pela TR, declara a inconstitucionalidade dele, por favor, porque isso ataca contra o direito de propriedade, etc, etc e tal. Essa é a discussão. Aí veio uma coisa muito pior. Veio uma coisa no sentido de que nada disso. Olha, IPCA, sim, mas depois é Selic, acabou os juros de 1%, como se não houvesse lei estabelecendo os juros de 1%. Isto é, deixou-se de pronunciar a nulidade da lei que estabelece juros de 1%, mas disse que não havia juros de 1%, até que a lei venha a ser editada, como se a lei não tivesse sido editada. Então, tem que se ter até cautela. Tivemos a reforma trabalhista. A reforma trabalhista é eu diria que quase que uma contra-reforma. Ela foi uma reforma de súmulas. E aí, talvez saindo até um pouco da essência da nossa live, mas já que você... Não, é livre, é livre. Eu fico pensando até que nós, advogados, sempre proclamamos a necessidade dos honorários advocatícios de sucumbência, né? E de uma maneira quase que ingênua. Vocês querem honorários de sucumbência? Sim, daremos honorários de sucumbência recíprocos. Bom, e aí o advogado recebe no seu escritório um cliente com uma tese nova, uma tese interessante. Não é? Suponhamos uma tese em que dissesse respeito àquela, quase não se ouve mais falar, a nulidade da pré-contratação de horas extraordinárias para os empregados bancários. Uma tese interessante. Vamos levar para o judiciário. Hoje, nunca, jamais. Porque se eu levar uma tese nova para o judiciário hoje, eu exponho o meu cliente a pagar honorários expressivos. E é claro que a coisa não vem sozinha, não é só pagar honorários. É pagar honorários diante de uma causa que tem que ter um valor certo. Então, você, além de pagar honorários, você não vai poder se esconder com o valor da causa de 30 mil, 40 mil reais. Você vai ter que dizer qual é o valor da tua causa. Não é? Alguns acham que por estimativa, outros não, mas, enfim, tem que ter um valor da causa que seja razoável e plausível. E, com isso, eu vejo que o direito do trabalho corre o risco até de progredir. É como aquele economista escreveu O Fim da História. O direito do trabalho, às vezes, parece que isso é o fim do direito do trabalho. Por quê? Ele deixa de evoluir, ele deixa de poder levar ao judiciário criações novas, teses novas, sob pena de fazer com que aquele cliente que, porventura, tem aquele direito, possa se expor. Só vamos conseguir isso, então, através das chamadas ações públicas, através, talvez, de ações civis públicas. E, mesmo nas ações civis públicas, o SDI do TST agora estabeleceu que também há de haver honorários de sucumbência.
Então, mesmo nas ações civis públicas, há de se ter cautela também, né? Então, qual a briga boa? Olha, existem muitas brigas boas. A maneira de exercê-las é que talvez eu acho que não seja no exercício da jurisdição, que quem vai acabar pagando a conta é o cliente que procurou você. Eu acho que deve ser exercida assim, através de palestras, através de doutrina, através de artigos, através de congressos, dessa maneira que tem exercido, mais do que através da jurisdição. Lamentavelmente. Eu, como advogado, sim, eu digo. Você vê o Ministério Público do Trabalho muito omisso nestes momentos? Você fala em ações civis públicas, eu me lembro logo do Ministério Público do Trabalho. Desculpa a minha pergunta, qual é a sua Não, aí eu diria para observação? você também, aí também caímos para um outro lado. Como eu digo ações civis públicas, eu também, quando eu estou dizendo que o direito do trabalho não possa evoluir, isso não quero que isso traga nenhuma carga de ideologia, porque também qualquer posição ideológica ela deixa de ser científica, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Ela deixa de ser ideológica, ela deixa de ser científica e passa a ser ideológica. Biológico. Então, eu acredito que o Ministério Público ela tem um grande papel nisso. Mas não é só o Ministério Público que tem a capacidade para ingressar de ações civis públicas. O Ministério Público, ao meu sentir, ao meu ver, não deve ter ideologia, ele deve ser o fiscal da lei. Ora, se a lei não pode ter a ideologia, ou não deve ter a ideologia, o Ministério Público não deve ter. Mas os sindicatos, sim. Os sindicatos devem ter ideologia, eles precisam ter. Eles, por natureza, são entes ideológicos. Então, o sindicato, que já está tão empobrecido com a perda da contribuição sindical, certo ou não, não vamos emitir juízo de valor, mas o fato é que está. Por que o sindicato público não utiliza aquilo que está ao seu alcance de promover ações civis públicas para aquelas situações, para aquelas teses que podem chegar ao judiciário através do sindicato em ações civis públicas? Não vai ser, vão deixar de, ao meu ver, elas devem deixar de chegar através das reclamações individuais. Por quê? Porque isso vai gerar para o empregado um ônus que ele, às vezes, não pode suportar. E o advogado tem que alertá-lo. Mas eles devem chegar a essas teses através do sindicato. Então, eu acho que aí o sindicato encontra um novo papel na sociedade. Um papel, sim, em relação especificamente ao direito do trabalho, de fazer com que o direito do trabalho tenha fôlego, continue a existir, continue com seus progressos, continue criando súmulas de jurisprudência que parece que não vão ser mais criadas, não tem mais o que sumular, né? Mas, pelo contrário, tem que fazer a limpeza das súmulas pela reforma. Mas que o sindicato encontre esse papel na sociedade de luta de bandeira, de criação, de oxigenação do direito do trabalho, trazendo o direito do trabalho para a realidade que nós vivemos e fazendo, sim, editar teses científicas. O Ministério Público, eu tenho essa ressalva. Tenho essa ressalva, é claro que existem os membros, as pessoas e a instituição. Mas, como instituição, sem ressalva nenhuma. Mas, como integrante, às vezes, pecam por ideologia. E a lei não pode ter essa ideologia. Então, é nesse sentido que eu acho que, eu creio que o caminho seria através dos sindicatos, os sindicatos verem na ação civil pública uma maneira de fazer com que o direito do trabalho continue, fique oxigenado, receba novas teses para serem apreciadas, tirando o lugar, tirando o espaço das ações individualizadas, das ações individuais. Doutor Ximenes, aproveitando essa questão da atuação, né, dos sindicatos, gostaria só de fazer uma ressalva aí que tem uma pessoa muito querida nossa aí, a doutora Esther Damas, que está aí com a gente, e tem muitas outras pessoas queridas aí, né? Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, obviamente, prestigiando aí essa aula, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão óbvia para muita gente da questão da gratuidade da justiça
eu ganho a gratuidade, mas aí no final, mesmo com a gratuidade, eu preciso pagar honorários, enfim. Há uma certa controvérsia, né? Nesse Bom, sentido, Fred, né? veja, aí é questão de você partir de alguns pressupostos. Uma lei, ela só pode deixar de ser cumprida em algumas situações. Uma das situações que a lei pode deixar de ser cumprida é quando ela é Uhum. declarada inconstitucional. Se a Uhum. lei não for inconstitucional, ela deve ser cumprida. Ora, o parágrafo 4º lá do artigo alguma coisa da CLT Uhum. fala que a parte tem que comprovar Uhum. a impossibilidade financeira, ela não ter Uhum. meios financeiros para pagamento das custas. Uhum. Pagamento das custas dizem respeito a 2%. Então, me Uhum. parece que é passar por cima da letra da lei, aceitar o simples atestado de autodeclaração de hipossuficiência. Isso vai contra a lei, porque senão a lei não teria razão de existir ao falar que a parte precisa comprovar certo ou errado. O Uhum. fato é que a lei o sim o diz. Se a lei o sim diz, ou ela é inconstitucional e não se aplica, pode até dizer que isso é inconstitucional por inviabilizar o acesso à justiça. Isso é uma outra discussão. Mas enquanto ela gozar da presunção de constitucionalidade, como todas as leis gozam, ela Uhum. precisa ser cumprida. Agora, o que não se repara, o que não se atenta, é que, assim dispor, ela falou sobre custas. Qual o valor das custas? 2%. 2% de quê? De um pedido que tem que ser apresentado. Então, o que me parece é que você pode estar diante de uma pessoa que ganha 15 mil reais, mas que apresente um pedido que seja da ordem de 2 milhões de reais. E ela comprova o seguinte: doutor Luiz, eu não tenho condições de pagar 2% sobre 2 milhões de reais, então eu quero o benefício da gratuidade da justiça. É um Uhum. benefício, porque ele não pode pagar as custas daquele processo, Uhum. embora que até é condicionado a pagar honorários advocatícios, mesmo com a gratuidade da justiça. É. Doutor Luiz, eu ganho 2 mil reais, eu não posso pagar essas custas desse meu processo que custam 150 reais. Não, não é caso de gratuidade. Você pode pagar 150 reais. Enfim, eu acho que não se pode simplesmente, burocraticamente, Uhum. pedir a gratuidade de justiça sem observar a lei. Ou se declara a inconstitucionalidade da lei, e Uhum. isso parece-me que não vai vingar. Dos Uhum. tempos atuais, isso é uma causa perdida, uma daquelas que não se deve comprar muito, porque vai ser uma causa perdida, pelo Uhum. menos nos tempos atuais, ou dá-se uma interpretação diferente à gratuidade e justiça, fazendo que a gratuidade e justiça fique estreitamente relacionado ao valor da causa que você está apresentando e que você faça a prova de que aquele valor, ao percentual de 2%, você, qualquer que seja o valor do seu salário, não pode pagar. Não é isso que acontece no dia a dia. O que acontece no dia a dia é simplesmente aquela dissertação a respeito do acesso à justiça, a juntada de uma autodeclaração, e o juiz geralmente concede em razão disso. Mas essa é a minha opinião, já que você perguntou. Então, Ximenes, voltando aqui ao nosso momento de pandemia, de Covid, como é que você vê, Ximenes, essa questão do nexo da causalidade da Covid com a relação de trabalho, com o momento do trabalho? Como é que você vê essa Diz dificuldade ou respeito facilidade de comprovação? ao trabalho de home office ou ao trabalho presencial? Não, de modo geral. De modo geral, como é que você... Olha, eu acho que Porque isso agora saíram as primeiras decisões, uma da é Vole aqui do Rio, dizendo que existe um nexo de... Ela mencionou no Instagram não, dela. não, a Vólia ela já não dá mais decisões, né? Não, a A Vole Vólia mencionou, perdão, a Vole é, mencionou no Instagram dela uma decisão de outro é, lugar, de uma outra região, é. dizendo que havia um nexo de causalidade. E outro dia Olha, eu estava fazendo... Como é que você vê essa questão do nexo de causalidade? eu vejo com uma maneira meramente científica, né? Eu vou me render à ciência. Eu acho que é imprescindível que o juiz tenha
uma prova pericial e que o perito estabeleça esse nexo de causalidade. Intuitivamente, nós podemos ser levados a acreditar que, em determinadas atividades, esse nexo de causalidade esteja mais presente, como aquelas atividades de saúde, aquelas pessoas de frente que estão em contato com esses agentes. Mas a nexo de causalidade ele pode existir e existem casos que eu conheço de uma maneira muito próxima, que podem até ser contraídas no elevador da sua residência, né, do seu prédio. Então, como é que você vai estabelecer que porque você estava trabalhando havia o nexo de causalidade? Aí você vai ter que partir de uma... Aí vai ser muito amplo. Se você verificar o transporte público do nosso país, de repente, então, a ação não é nem contra o empregador, é contra o Estado, né? É contra o Estado, por o Estado. Aí a coisa vai numa projeção de raciocínio infinita. Ampla, muito ampla. Não, é contra o Estado, porque o Estado não deu o transporte público adequado, eu tive que chegar ao local de trabalho dentro de uma multidão que estava no trem ou que estava no ônibus. Não é? Eu tive que, enfim, me sujeitar a diversas circunstâncias da vida. Agora, no ambiente de trabalho, eu acho que se ele for recomendado as técnicas usuais que se recomendam de usar máscara, de utilização da máscara, de disponibilidade de gel e de todas essas precauções, não há por que fazer-se nenhuma presunção de nexo de causalidade entre a Covid e o exercício de uma determinada função. Essa presunção ela ficaria restrita para determinadas atividades, como na área de saúde. Mas, de qualquer maneira, a ciência haveria de prevalecer e teria que ser uma decisão baseada na ciência e não na interpretação, no subjetivismo ou até na ideologia das pessoas. Então, uma decisão tem que ser baseada, tem que ser fundamentada, como todas as decisões devem ser. E a fundamentação dessa decisão é científica, me parece. Doutor Ximenes, tem uma questão sobre o auxílio para se trabalhar em casa. Algum tipo de auxílio. Está previsto na lei. Não, isso está previsto na lei no sentido de que, quando se regulamentou o teletrabalho, estabeleceu-se que era uma regulamentação que foi feita antes da pandemia e, portanto, não se esperava a utilização do teletrabalho, do home office, como foi feita apressadamente. Mas está regulamentada, que cabe ao empregador proporcionar ao empregado os meios para que ele possa exercer atividade, salvo se ele declarar que já os possui, e pagar as despesas. Por que é necessário atualmente me fazer um aditivo contratual para regulamentar essas situações? Depois que a MP 927 vive o término da vigência, onde não havia a possibilidade, a necessidade de concordância, você tem que aplicar o regime do teletrabalho, onde diz que tem que ser trabalho, tem que ser por escrito. Tem que ter um contrato por escrito. E nesse contrato por escrito, você vai prever, entre outras cláusulas, qual é o valor desse ressarcimento. Me parece que isso é que seria o ideal, pelo menos é assim que eu pratico as minhas orientações, que você preveja no contrato o valor do ressarcimento e isso venha a ser pago em folha, embora sem natureza salarial, para o empregado. Se o valor for desarrazoado, não for razoável, o juiz vai poder arbitrar outro valor. Isso não vai retirar do judiciário a apreciação, mas pelo menos ele vai servir como um norte. Foi ajustado um valor que é razoável, porque senão ficaríamos num casuísmo muito grande. Se a empresa não tiver essa cláusula no contrato, ela vai ficar sujeita a uma máquina burocrática muito grande. O empregado vai dizer, olha, eu gastei tanto, a minha internet, eu tive que dar um upgrade, aqui está a prestação da internet, a conta de luz que era X passou a Y, então esse Y é por conta do teletrabalho, está aqui. O metro quadrado de aluguel da minha região é X, como eu ocupo
8 metros quadrados, então eu tenho esse espaço aqui a cobrar Y, aí você vai cair num mundo inteiro de burocracias e de especulações, de causas que não precisam ser compradas. Então, eu acho Subjetividade muito intensa, razoável né? que hoje, tá? Uma Isso. E fixe no aditivo contratual e nos novos contratos que vierem a ser feitos nessa modalidade, qual será o valor desse ressarcimento e que se leve esse ressarcimento em folha. Uhum. E na ausência de um contrato, porque com a Aí você reforma... vai ficar a critério do juiz arbitrar. Ele pode arbitrar pelo que ordinariamente acontece, ele pode, eu diria a você que pedir uma prova pericial, aí eu vou ser pragmático. Olha, a prova pericial não vai pagar. Quer dizer, você vai pagar muito mais da perícia do que de ressarcimento. Então, um bom senso é que o juiz faça a arbitragem. Isso é uma matéria também que certamente as convenções coletivas que vierem a ser firmadas vão prever. Assim como elas já cuidam de prever o valor do ticket de alimentação, do vale-refeição, elas vão prever essa taxa também. Certamente isso vai ser uma questão a ser negociada em sede de convenção coletiva. Me parece que esse é a tendência, é o caminho. Doutor Ximenes, nós estamos chegando aqui para quase 4 minutos do término da nossa live. E aí eu perguntaria a você se você tem alguma palavra especial. Eu sei que aqui não é um programa de auditório, é uma live, mas se você tem alguma palavra de esperança para a advocacia trabalhista nesse momento. É uma pergunta um pouco... Muito obrigado aí por essa oportunidade de compartilhar. Eu gostaria de tomar a liberdade de fazer um convite para uma segunda depois, tá? Não precisa ser amanhã, depois da manhã, daríamos o tempo, mas, poxa, eu estou extremamente grato, né? Como, poxa, eu tive em você um mestre, trabalhei com pessoas muito legais, como o Pimpão, como, enfim, o Carlos Roberto, enfim... Mas eu tenho em você um mestre, uma figura muito amável, né? Muito dócil com os colegas de escritório, né? Isso marcou. Eu tenho no grupo ali vários, a Verônica, a Elaine, enfim, pessoas que trabalharam contigo e estávamos nos lembrando ontem da nossa relação gostosa dentro do escritório, né? É muito a gratidão da nossa parte de contarmos com a sua aquiescência, presença, disponibilidade nesse momento, né? Poxa, fica aqui renovado o convite para uma próxima. Pode ser técnico. Então, Fred, exatamente em razão disso tudo que você falou, é que isso tudo que foi construído só pôde ser presencialmente, né? Então, dificilmente nós vamos construir relações tão eficientes, tão profundas e duradouras através da internet, através do celular, ou seja lá do que for. Então, todos nós, a humanidade toda, roga, reza, preza pela que volte à normalidade, ainda que a gente leve para o pós-pandemia muitos hábitos que nós adquirimos, fomos levados a adquirir nessa situação, essa presença que gera isso que você acabou de falar e que é recíproco, Sérgio. Obrigado. Não é só de você para mim, mas é verdadeiro. Ela só se constrói com aquele abraço fraterno, com aquele abraço, com aquele tapinha nos ombros, com aquele cafezinho, com aquela conversa, com aquilo que a gente experimentou pela vida toda. Então, a minha mensagem é a mensagem que vai para todo mundo, que voltemos logo, que venha a vacina, venha a cura, ou as vacinas, né? E aqui assim e tomara que a justiça do trabalho e a justiça brasileira, de modo geral, não queira se encaminhar por um processo eletrônico sem volta para o processo físico, ainda que eu seja um pouco reticente e pessimista quanto a isso. Eu acho que é um caminho também sem volta essa questão do processo eletrônico, né? Até porque eu também não discordo de uma audiência que seja realizada pelo telefone, sendo uma inicial, por exemplo, para dirimir problemas. Uma precatória, às vezes, quanto tempo pode... Não, ela é bem-vinda à internet, ela é muito bem-vinda em certas situações. Eu fazer uma audiência de casa de sandália de dedo, que é a realidade até de muitos juízes, né? Estava vendo lá um ministro do STF dizendo que estava de pijama para substituir o outro, enfim. Existe o lado, mas nada paga essa presença, né? É verdade. Fica a minha gratidão aqui, em breve estaremos juntos.
Elaine, Queridas, Verônica. Verônica, essa turma. Todos vocês. Poxa, uma turma muito bacana, e a Michele Segada estava aí também. Michele, Camila.